Devo ler ou contar com as minhas próprias palavras? Vamos falar disso hoje. Olá! Pois então, muita gente me pergunta se deve contar a história de um livro para uma criança ou para uma classe cheia de crianças, ou se a melhor coisa a fazer é contar uma história com as próprias palavras. Veja, as duas coisas são boas de se fazer e as duas coisas são também importantes. É claro que se você estiver contando com as suas próprias palavras, você vai ficar com as mãos livres, você vai poder olhar bem nos olhos da criança ou das crianças para quem você estiver contando e você vai poder criar junto com a sua plateia todos os cenários, personagens, enfim. A gente vai até falar um pouquinho melhor sobre isso num outro vídeo. Agora, se você quiser ler, pega o livro e olha um pouquinho para o livro, um pouquinho para a criança, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O melhor seria você também estudar um pouquinho o texto. Eu sei que nem todo mundo tem esse tempo, nem os pais ou os professores, eu sei que a vida é corrida, mas se der, procure estudar um pouquinho para você não ficar muito preso no texto. E ao ler, procure visualizar o que você está falando, procure dar forma àquelas palavras que você está lendo e está procurando transmitir, porque a gente tem que criar numa contação de histórias os cenários, os personagens, aquele imaginário dentro da cabeça de quem estiver ouvindo a gente. Então é importante que você não apenas leia, mas que você dê vida a essas palavras. Claro que se for um texto de alguém, de um autor, uma poesia, é importante que você valorize a maneira como o autor escreveu. Mas também, se é um livro um pouco mais simples, sem querer desmerecer ninguém, você pode também inventar um pouquinho. Você pode criar algumas coisas, dependendo da reação de quem estiver ouvindo você, né? Dá para acrescentar algumas coisas, dá para a gente se deter numa determinada passagem, enfim. No fundo, o que realmente importa não é nem se você vai ler ou se você vai falar com suas palavras. O que realmente conta é você fazer isso com amor. É você curtir essa brincadeira, é você se divertir junto com a criança ou com as crianças, é você transformar esse momento num momento único, memorável. Porque esse é o tipo de coisa que a criança vai se lembrar depois de muito tempo. A gente cresce e se lembra de quando os nossos avós ou alguém cuidava da gente, pai, mãe, tio, professor, professora, liam e a gente relaxava, a mente viajava. Mesmo que a gente não lembre da história, mesmo que a gente não lembre das palavras, a gente lembra do momento. E esse vínculo que se estabelece com todos os cheiros, com todas as sensações, é algo muito rico. É o que realmente tem valor no momento em que a gente se encontra com alguém para contar uma história, seja qual for, seja de onde vier. Tá bom? Fica com isso no coração, não tenha medo. Muitas pessoas, muitos pais hoje em dia chegam para mim e falam: tem um curso para eu aprender a contar histórias para o meu filho, para minha filha? Não tem curso. A gente aprende com as próprias crianças, elas nos ensinam a fazer isso. Deixa o mundo lá fora, se concentra no momento. Isso vale por qualquer aula de criatividade, de mindfulness, do que for, tá? Deixa acontecer, permita-se brincar e observa a criança ou as crianças para quem você está contando, porque elas vão te ensinar tudo o que você precisa saber. Verdade, palavra de Sherazade. Por enquanto é só. 1001 beijos e até já!